Olá, tudo bem? Hoje vamos resolver mais uma questão da segunda fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná, que é sobre geometria analítica. Aí está a questão. Se você sentir vontade, pausa o vídeo e tenta fazer. E em seguida, vamos à resolução. Considere o círculo C1 de centro na origem que passa pelo ponto P, 3, 4 e o círculo C2 de raio R igual a 2, tangente a C1 no ponto P, conforme a figura ao lado. Item A. Obtenha as equações cartesianas do círculo C1 e da reta que passa pelo centro de C1 e pelo ponto P. Muito bem, essa questão está pedindo duas coisas. A primeira delas é a equação cartesiana do círculo C. É preciso lembrar que a equação do círculo é dada pela seguinte expressão: x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual a raio ao quadrado. Acontece que no círculo C1 a gente já tem as coordenadas do x do centro e do y do centro, pois esse círculo aí tem o centro na origem, certo? Nas coordenadas 0 para x e 0 para y. Falta a gente achar o raio. E se você reparar bem, o raio é aquele segmento ali. Então o que a gente vai fazer? O raio é aquele segmento que conecta a origem de coordenadas 0, 0 e o ponto P, que a questão falou para nós, de coordenadas 3 e 4. A gente pode lembrar então da fórmula que a gente usa para calcular a distância entre dois pontos, que é essa aí, raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. No caso aí, os dois pontos que nós vamos utilizar são os pontos O e P. A distância desses pontos é o raio da nossa circunferência. Então vai ficar raiz quadrada de 3 menos 0 ao quadrado mais 4 menos 0 ao quadrado. Eu utilizei os dois pontos ali para determinar a distância entre eles. Então a distância entre os pontos O e P vai ser raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que vai ficar 3 ao quadrado é 9 e 4 ao quadrado é 16, e 9 mais 16 dá 25. Portanto, a distância entre os pontos O e P, entre a origem e o ponto P, é raiz de 25, que a gente sabe que é 5. E como a gente viu que esse pedaço aí corresponde ao raio do nosso círculo, o raio do nosso círculo vale 5. Então agora é só a gente jogar ali na expressão que determina a equação da circunferência no plano cartesiano, que a gente consegue resolver isso rapidamente. Vai ficar x menos x do centro, 0 ao quadrado, mais y menos y do centro, 0 também, ao quadrado, igual a raio ao quadrado, e o raio vale 5. Então, a nossa equação aí vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Agora vamos à segunda etapa desse item, calcular a equação da reta que passa pelo centro de C1 e pelo ponto P. Muito bem, o centro de C1 é justamente a origem e o ponto P a gente sabe as coordenadas. Se a gente lembrar da fórmula que a gente utiliza para determinar aí a equação de primeiro grau, que é a equação de uma reta no plano cartesiano, o que a gente precisa? A gente precisa do A, que é o coeficiente angular. E como que a gente faz para calcular o coeficiente angular de uma reta? Bom, é ΔY sobre ΔX. A gente tem dois pontos, que é a origem e o ponto P, e a gente vai utilizar essas coordenadas para calcular o A, o coeficiente angular, que vai ser o quê? Vai ser 4 menos 0 dividido por 3 menos 0. 4 e 3 ali são as coordenadas do ponto P e 0 são as coordenadas da origem. Então, o nosso coeficiente angular, na verdade, é 4 terços. Utilizando isso na nossa fórmula para determinar a equação da reta, vamos ter 4 terços vezes x menos 0 por Q0. Eu podia escolher qualquer um dos dois pontos ali, a origem ou o ponto P, para calcular a equação. Por conveniência, por ser mais prático, eu escolhi o ponto da origem, o ponto de coordenadas 0, 0. Então vai ficar o quê? Vai ficar 4 terços vezes x igual a y. E a gente acabou de encontrar aí também a equação da reta que passa pelo centro da circunferência 1 e pelo ponto P. Terminado esse item, encontramos as duas coisas que a questão nos pedia. Item B. Obtenha as coordenadas cartesianas do centro do círculo C2. Esse item é um pouco difícil, não por causa dos cálculos, que são simples, e nem por causa do conteúdo, que não é nada muito elaborado. O problema aqui era você ter a ideia, saber qual ferramenta utilizar para calcular as coordenadas cartesianas do centro do círculo C2. Bom, se a gente parar para pensar, a gente tem que calcular aquela bolinha roxa ali. Quais são as coordenadas delas? Coordenadas do centro do círculo C2. Bom, a gente viu no item anterior que o raio da circunferência maior, C1, mede 5, correto?
E a questão falou para nós que o raio da circunferência menor mede 2. Agora o que a gente vai ter que usar é semelhança de triângulos. Pois é, veja aí. Como a gente pode formar aí um triângulo retângulo utilizando como hipotenusa o raio da circunferência maior, o que a gente pode fazer? A gente pode desenhar um cateto que mede 4, certo? Que seria a altura do nosso primeiro triângulo, e também a base do nosso triângulo, que seria justamente o 3. E a gente pode aplicar uma ideia parecida para fazer um triângulo semelhante que seja maior. Veja bem. Se eu determinar ali aquele segmento em marrom, veja que isso corresponde justamente à coordenada y do centro daquela circunferência ali. E a mesma coisa eu vou fazer para a coordenada x, correto? Então vamos lá. O triângulo menor que a gente desenhou aí, eu vou ampliá-lo e vamos perceber que temos um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Se eu pegar o triângulo maior, também teremos esse ângulo reto. E além disso, veja que os dois triângulos têm um ângulo ali que eu desenhei em vermelho em comum. Com isso, a gente consegue deduzir que esses triângulos são, sim, semelhantes. E para isso, existe uma proporção entre os lados. Então, eu vou fazer a hipotenusa do pequeno dividido pela altura do pequeno igual à hipotenusa do grande dividido pela altura do grande, que vai ficar 5/4 igual a 7 sobre y do centro. Fazendo a nossa multiplicação cruzada, chegamos que 5y do centro é igual a 28 e isolando, y do centro vale 28/5. A mesma estratégia a gente vai utilizar para determinar o x do centro da nossa circunferência C2. Então, hipotenusa do pequeno dividido pela base do pequeno tem que ser igual à hipotenusa do grande dividido pela base do grande. 5/3 igual a 7 sobre x do centro. Multiplicação cruzada, então a gente chega que 5x do centro é igual a 21, e isolando x do centro vale 21/5. Achamos, portanto, as duas coordenadas. O centro da circunferência C2 tem como coordenadas 21/5 e 28/5. É isso aí. Por hoje foi essa questão. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Muitíssimo obrigado por assistir ao vídeo. Um grande abraço para você, bons estudos e até a próxima.